Arte e ciência. A relação é antiga, de no mínimo uns 65 mil anos, desde que os neandertais inventaram a tinta. Pois é, a arte sempre precisou da tecnologia como forma de registro. E à medida que a humanidade foi evoluindo, as ferramentas de expressão também se sofisticaram. Ao longo dos tempos, não faltaram pensadores, filósofos, para tentar descrever essa simbiose. Aristóteles, Goethe, Pitágoras, mas talvez a definição mais certeira tenha vindo do grande mestre Leonardo da Vinci. Ele disse, lá no século XVI, que a arte é a rainha de todas as ciências e que comunica conhecimento a todas as gerações no mundo. Mas hoje o que se discute é se a tecnologia sozinha é capaz de fazer arte. Será que a inteligência artificial consegue criar algo original ou simplesmente replica um processo? A resposta simplesmente não cabe nesse balaio, mas uma coisa é certa. Para chegarmos até aqui, foram milhões de anos de evolução e bilhões de seres humanos envolvidos. Aos poucos e há tempos, a tecnologia foi ganhando ares de protagonista. Logo que os primeiros computadores foram inventados, lá pelos anos 40, 50, os artistas deram um jeito de incluí-los nos projetos. E das primeiras experimentações americanas para o mundo, foi um pulo. O que é o computador para você? Uma caixa? Um banco de memória? Mais uma loucura do homem? Loucura ou não, o certo é que essa máquina dá um monte de respostas. Um verdadeiro mistério, né? Um bicho estranho que está entrando na vida da gente. Onde é que isso vai dar, hein? Aqui no Brasil, um dos pioneiros, Valdemar Cordeiro, percebeu já na década de 60 que a arte eletrônica, como foi chamada, era só o começo. Estava certo. O FAIO, veja, o principal festival de linguagem eletrônica da América Latina já tem 25 anos. De 2000 para cá, discutiu de tudo um pouco. Da aplicação da robótica na arte, a sensores visuais, sonoros, da arte em celular, à realidade virtual. E agora, em 2025, o tema entre os 90 artistas de 30 países foi único: inteligência artificial. A inteligência artificial é um filho estranhamente inteligente que a gente criou. Acho que ela é muito mais poderosa do que uma ferramenta. E é por isso que a gente está inquieto. Quando a gente fala de IA, é entender que nós criamos uma nova espécie. Existe uma nova categoria de existência que agora a gente vai ter que conviver com ela. Ela é a própria arte. E ninguém menos do que o MoMA de Nova York institucionalizou isso. O museu colocou todo o seu acervo, mais de 200 anos de produção, à disposição de Refik Anadol. So what you see on the left side is completely not real. These are all AI-made potential AI dreams. So what we can do here, I'm literally flying in the latest space of MoMA archive and reconstructing these potential dreams. Ele é um conceituado artista de dados. Por meses, abasteceu supercomputadores com informações das obras da coleção e criou digitalmente uma síntese de tudo. Uma impressionante tela digital de mais de 7 metros que exibia imagens animadas e interagia com o público. Eu acho que é uma colocação, né, do museu de dizer que nós seremos sensíveis a todas as formas de arte, sejam elas feitas pelos humanos ou não feitas pelo humano. Mas o Refik Anadol, ele é muito sábio nisso, entendeu? Ele cria um conceito, um problema. A obra em si, ela não existe, porque parte do processo de estudo é que a gente vai criar tanto lixo, mas tanto ruído, que a única coisa que importa é um pouquinho de sinal que a gente for capaz de absorver. Por que você replica essa obra? Não porque você seja capaz de me dizer qualquer imagem que você tenha visto nessa obra, mas porque você é capaz de entender o conceito dessa obra. E isso ele fez, e isso é autoral.
I also believe that AI algorithms may have a different purpose. It's kind of this finding the language of humanity by using collective memories to create collective dreams and eventually collective consciousness. The near future that is coming right now very much will be questioning creativity, questioning who will define what is real or not. And I think we have to be ready. A autoria, ela prevê que você poderia criar alguma coisa a partir do nada, o que não é possível. Você, como uma AI, aprendeu a inventar as coisas que você faz observando os outros. A AI está fazendo exatamente isso, está observando a gente para poder inventar novas coisas. A diferença entre o ser humano ou não é que a AI pode não estar pedindo royalties por isso, é só sobre isso. O fato de que esse royalty está indo para o bolso de uma pessoa, ou de uma corporação, ou de outra coisa, são outros, mas isso tem a ver só com o jogo econômico, não tem nada a ver com outra coisa. Antigamente você tinha um selo da gravadora, você paga o dinheiro para a gravadora dava para o artista e tudo mais. Agora você paga antes da música ser feita, e o artista faz a música para você. Não é o liquidificador que faz o milkshake. É a receita do milkshake, não é o liquidificador. Nem tampouco os ingredientes isoladamente, mas a combinação deles. E isso nos leva para esse lugar muito especial. A gente vai precisar de 40 lasers de 70 watts. Outra coisa, capriche nos efeitos especiais. Quero fazer uma parada inédita. Baseado nos desafios apresentados, posso desenvolver o conceito completo do show. devo começar a criar? Relaxa, arte e criação é com a gente. A Loki não trabalha sem liquidificador. O som que ele faz sai de lá. A sua música é exclusivamente digital. Por isso mesmo, porque tem propriedade de fala, lançou um manifesto contra a substituição do talento humano e pela proteção dos direitos autorais. Eu gosto de chamá-la de nem inteligente nem artificial. Porque ela depende do trabalho de milhões de seres humanos, tanto na coleta de dados, na marcação de dados, no treinamento e no refinamento. A maioria de nós não tinha noção que os nossos e-mails, nossas postagens, as nossas fotografias, os nossos áudios, os nossos vídeos, tudo isso seria usado para treinamento das ferramentas em grande escala. Outro dia eu descobri que os meus livros foram usados, eu não tinha a menor ideia. Eu vivi a minha carreira inteira, 40 anos, produzindo e criando tecnologias. Tecnologias para estudar o cérebro, melhorar a condição humana, de pessoas que sofreram lesões do sistema nervoso central. Eu não tenho a preocupação da inteligência artificial substituir o cérebro humano, porque ela nunca vai fazer isso. O cérebro humano não funciona em digital, ele não funciona em lógica digital, ele funciona em lógica analógica. Depende de múltiplos níveis de organização, desde o quântico até o sistêmico, operarem em sincronia. O meu medo, como o nosso cérebro é um camaleão e ele é extremamente plástico, ele começar a reduzir a sua capacidade de pensamento crítico, seu pensamento estético, sua criatividade, sua inteligência, se acomodando ao mundo digital que nos cerca. É como se o mundo digital fosse um estrangulador do mundo analógico que habita aqui, dentro de nós. Eles vão criar uma sociedade onde é um futuro sem futuro, porque todo o futuro vai ser baseado no passado. Então, no caso da música, por exemplo, imagine que nós vamos treinar um sistema só para produzir músicas ou sinfonias à la Beethoven. No futuro, se esse sistema for o sistema oficial de produção musical da humanidade, nós só vamos ter Beethoven-like. Nós não vamos ter nada diferente, não vai ter Beatles, não vai ter Rolling Stones, não vai ter Elton John, não vai ter Roberto Carlos e não vai ter nenhum estilo novo. Então nós estamos cada vez mais substituindo o conteúdo humano por outputs que vêm das máquinas usando o material humano para misturar estatisticamente. Então hoje você pode comprar um Van Gogh, parece Van Gogh, que você olha e fala, é a mesma paleta de cores, mas é uma construção estatística de todas as telas que o Van Gogh teve, eles digitalizaram isso e criam. Só que o drama de tudo isso é você mata a produção artística humana, porque não há como competir. Criam o próprio Van Gogh.
Ele, Frida Kahlo, Salvador Dalí, Andy Warhol, Pablo Picasso. O vídeo do estúdio coreano junta todo mundo num projeto de desfile de moda. Realidade extraordinariamente absurda, possível só no mundo digital. What if paintings could breathe, could walk? For too long, art has been silent within frames. Fashion, too, is art, an art that lives and moves upon us. Por que não substitui a criação, Fernando Bonassi? Porque a originalidade ainda é uma coisa importante na comunicação, em geral, e na arte é a questão estrutural. Então, assim, se não for original, não funciona. A principal característica da obra de arte é a sua originalidade. O que o IA te oferece é um cozido do que já foi feito, portanto não é arte. Agora, é também uma ferramenta maravilhosa no sentido de você explorar o seu conteúdo, procurar variações do seu trabalho, cenários possíveis, mas isso tudo é técnica, isso tudo é material que você põe na máquina. A máquina faz o que você levava anos para fazer, para renderizar, para desenhar, para animar. Tudo isso é feito em pouco tempo pela máquina, com propostas de variação. Você pode fazer perguntas para a máquina. O que falta na trajetória desse personagem para que ele obtenha certa coisa mais adiante? Tendo oferecido um material anterior seu, ela vai raciocinar sobre o teu material, processar e te apresentar alguns cenários para fazer. Eu estou escrevendo um livro em terceira pessoa, de repente eu falo, não, eu quero ver como se fica em primeira pessoa. A máquina faz isso para você. Você pode pedir à máquina que a condução seja por um personagem e ele vai rearranjar o seu conteúdo de maneira a que o leitor trafegue pelo seu personagem, mas ainda assim, tudo que eu pus lá sobre o personagem é meu. A máquina processa, a máquina não inventa. Inteligência artificial mexe com o mercado de trabalho? Sim, no que diz respeito ao texto, por exemplo, elimina algumas questões burocráticas, mas não vai substituir a criação. A obra de arte é uma coisa que não existia antes dela. Ela funda a sua natureza. Quando ela surge, você fala, uau! Porque ela é original, porque ela é construída com humanidade, com esse negócio estranho chamado humanidade, com todas as contradições disso, coisa que a máquina não, no máximo, reproduz. E isso não está no IA, isso está nas pessoas juntas, que é o que tem de melhor no cinema, juntar talentos e produzir uma coisa inimaginável antes. O IA não é inimaginável, o IA é apenas imaginável. Alguém desenhou esse personagem, alguém concebeu na prancheta o cenário na sua imaginação e desenhou no computador. Então a máquina começa a trabalhar a partir de um input que você deu. Eu gosto muito do processo. Eu gosto muito de estar envolvido em todas as etapas do trabalho, daquele trabalho final, que é o que você vai ver nas minhas redes sociais, nos meus livros. Eu gosto de estar envolvido. Sou muito conhecido por fazer os Jovens Titãs para DC e eu faço uma versão que não é exatamente a versão de heróis, é uma versão um pouco mais humanizada desses personagens. Eu coloco muito da minha vivência nos personagens, eu gosto muito de acreditar que eu poderia dar um rolê com eles, que eles poderiam ser meus amigos. E esse elemento, esse tempero, eu acho que é o que separa um artista de uma máquina. Porque necessariamente o artista ele vai atrás das inspirações e ele vai colocar tudo aquilo no filtro, dando um filtro interno, que são as minhas vivências, são as minhas emoções, e isso vai se transformar no meu trabalho. A máquina, ela tem acesso ao meu trabalho, de outros artistas, e vai regurgitar uma imagem baseada naquele banco de dados, mas não passa por um filtro. Você acha que as pessoas vão ficar menos inteligentes com a inteligência artificial? Vão ficar mais bitoladas, vamos dizer assim? Eu acho que a inteligência artificial, ela está pareada com o nosso consumo de internet. Eu acho que ela faz muito sentido nesse momento da internet, que a gente consome coisas numa velocidade cada vez mais rápida. Gerar imagens de forma tão rápida quanto a IA generativa tem feito, tem tudo a ver com esse formato de atenção rápida, que eu acho que é algo que a gente poderia nadar contra. Eu não vejo a IA como uma coisa ruim em si, é a forma como ela tem sido utilizada. Então, as IAs de produção de imagem generativa,
elas foram alimentadas com um banco de dados, que esse banco de dados é o estilo de desenho e as obras de todos os artistas online. Ninguém que está dentro desse banco de dados autorizou o seu próprio trabalho de estar nesse banco de dados. Então, eu acredito que seja uma forma antiética de utilização de imagens. Se essa ferramenta fosse regulamentada, eu acho que a gente teria uma forma ética de utilizar essa ferramenta. Tá na cara, literalmente. O traço, criado pelo estúdio de animação japonês, de repente viralizou na internet. Bastava baixar o aplicativo e pronto. Todo mundo podia produzir uma imagem de si próprio, como a do famoso desenho. Em apenas 1 hora, o aplicativo ganhou 1 milhão de usuários. Isso sem o consentimento do artista. A inteligência artificial e as imagens geradas por ela tem tudo a ver com esse momento de pós-informação, pós-verdade, de conteúdos muito breves. Então eu acho sim bastante preocupante e eu gosto de pensar num futuro em que a gente reme numa direção contrária a isso. Hoje você acha que dá para diferenciar bem o que é feito pela inteligência artificial e o que é feito por um humano? Tem ficado cada vez mais difícil. Eu acho que para um olho treinado, uma pessoa que já viu muita arte gerada por IA, ainda é possível identificar, mas tem ficado cada vez mais difícil. Por que eu tenho que saber o que é real e o que não é real? É uma tecnologia que chegou, que a gente acha que como é que a gente vai sobreviver com ela, mas assim, as gerações novas que estão nascendo, elas já chegam com essa tecnologia e elas não questionam isso. Isso não é mais um problema. Isso é um problema pra gente, que viveu o antes. A arte sempre mudou, ela vive muito antenada com o seu tempo. Então, assim, as pinturas deixaram de ser totalmente realistas e viraram mais expressionistas, as pinceladas, quando você teve a fotografia chegou, a necessidade do retrato num quadro já não era mais. E aí surge uma nova arte. Você vai dizer que aquela arte que surgiu não é bonita, não é importante, não é interessante? Ela é também. O Andy Warhol, quando ele vem também, dá um novo significado à fotografia e de uma forma simples, muito simples, né? Assim, isso não é arte? A questão do que é e o que não é arte, o quanto a tecnologia entra, o que a gente deixa de fazer e passa a fazer coisas novas, diferentes. E ela mais ajuda ou mais atrapalha, mais preocupa? Acho que as duas coisas, viu? Não tem como separar. Porque hoje a inteligência artificial, ela não está só no cinema, ela está em várias áreas. É tentador, a verdade é essa. É muito tentador, é muito fácil, é muito rápido. Por que não experimentar? Do ponto de vista artístico, eu acho que é um pouco mais polêmico, porque o cinema, muitas vezes, ele trabalha também depois com avaliações de eu vou avaliar se você é uma boa atriz ou não. A grande polêmica que teve no último Oscar foi essa. Várias atrizes, cada um com o seu filme, mas muitos musicais. E algumas atrizes tiveram sua voz transformada, adaptada pela inteligência artificial, mexendo sotaque, mexendo timbre. Como é que você vai falar que um filme que teve uma interferência tão importante na interpretação daquela atriz ou daquele ator, né, e o outro que não teve, como é que você vai dizer quem é o melhor ator ou melhor atriz? Fica confuso, né? Assim, então, eu não sei como vai ser daqui para frente. Assim, o que eu sei é que a academia já exigiu que todos os filmes coloquem, quando utiliza inteligência artificial, você tem que avisar. Porque isso, quem vai votar vai levar isso em consideração, né? Não tem mais como você fingir que isso não existe, porque existe. O cinema é uma indústria e você termina que elimina várias pessoas dessa indústria. Então, vai monopolizando, são menos pessoas participando e que, por um lado, não só você vai criar o desemprego, mas você vai deixar de ter uma coisa que é muito legal no cinema, no audiovisual, que é a somatória de olhares. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, no que diz respeito ao nosso planeta inteiro, que essas máquinas, principalmente no audiovisual, para elas pensarem, para elas funcionarem, elas consomem muita energia. Mas muita, é desproporcional, uma coisa escandalosa, né? Então, não sei se o planeta aguenta. Um data center consome milhares de gigawatts hora.
o que é o consumo de uma cidade, 200, 300, 500 mil habitantes, hora, tá? Isto aqui consome 23 watts hora. E foram esses 23 watts hora que construíram tudo que a gente vê ao nosso redor ao longo dos últimos 3,5 milhões de anos. Vale a pena jogar contra o time que está ganhando? Eu quero estar vivo para ver outros Van Goghs, outros Beethovens, surgirem do nada, que é a história nossa, né? Do nada surge um moleque da Vila Sônia que muda o mundo, né? Nós estamos no princípio de toda essa era tecnológica que vai vir daqui por diante, né? Isso aqui eu acho que não é de negócio de arte.